Olá, muito boa tarde a você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora, o destaque nos nossos boletins é para o mercado de açúcar e etanol, para saber um pouco melhor sobre o comportamento aí nessa semana, né, das cotações lá na Bolsa de Nova York, também saber a movimentação aqui no mercado interno. Vamos conversar com a Lígia Reis, que é consultora sênior em gerenciamento de risco da StoneX. Lígia, boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Lígia, essa semana tivemos as cotações do açúcar lá na Bolsa de Nova York com uma alta de mais de 5%, né, no principal vencimento. Queria que você falasse para a gente, então, essa recuperação do mercado aí nessa semana. O que motivou isso? A gente viu nas últimas semanas umas quedas bastante acentuadas do açúcar, né? Principalmente depois da expiração da tela março em Nova York, o açúcar veio caindo bastante, então a gente entende que esse movimento dessa semana ele seja em grande parte uma correção do mercado. À medida que ele foi subindo, foi rompendo algumas resistências importantes, né? E isso atraiu também a compra de fundos especulativos que tinham liquidado uma parte da posição comprada e voltaram a posicionar mais compras e contribuir para essa alta do preço. Além disso, nós tivemos também um cenário macro mais positivo para as commodities. Não só o açúcar subiu, a gente viu uma série de outras commodities também se valorizando em meio a um cenário macro mais positivo, mais favorável ao risco. Perfeito. A gente pode ver as cotações do açúcar ainda subindo um pouco mais ou esse seria um limite mesmo para os preços diante dessa correção? Tem alguma novidade ainda nos fundamentos que possa repercutir no mercado? Sim, por enquanto a gente entende que com os fundamentos atuais o espaço para novas altas ele é pequeno, né? Ele não tem tanto fundamento para subir muito, né? Pode subir um pouco mais, sim, mas ele deve começar a encontrar cada vez mais resistência às altas. O que poderia eventualmente mudar e trazer um vigor mais altista para o mercado seria eventualmente algum problema aqui na safra do Centro-Sul relacionado à Covid, né? A gente tem muitas usinas que estão relatando problemas que podem eventualmente atrapalhar a produção. Isso certamente teria um impacto altista para preço, ou até mesmo, mas um pouco mais a médio prazo, não no curtíssimo, um agravamento do cenário de clima, né, clima muito seco e os prejuízos desse clima seco sobre o desenvolvimento da cana, trazendo uma quebra de safra maior do que o mercado está projetando. Isso falando aqui de Centro-Sul, né? Lá fora, a gente vai daqui a pouco entrar num período importante para o desenvolvimento da beterraba, principalmente na Europa, e as monções na Ásia. Então, principalmente ali a partir de junho, né, maio, junho, são meses que são bastante importantes do ponto de vista climático para a gente ter a confirmação de que as safras de fato vão aumentar de uma forma geral e que, portanto, a disponibilidade de açúcar aumentaria a partir da safra que vem, né? Outra coisa que pode ter contribuído um pouquinho com essa alta essa semana foi a notícia de que Geot, na França, teve um frio bastante intenso que atrapalhou na verdade, atrapalhou o desenvolvimento da beterraba, né? Perdeu-se parte da beterraba que já tinha sido plantada. Só que a gente acha que o efeito para a safra ele ainda vai ser pequeno, porque está muito no começo, e aí eles vão replantar parte das áreas. Vai aumentar o custo de produção, mas eles não vão reduzir muito a área por conta disso. Então, esse impacto ele acaba sendo limitado também. Entendi. Então, o cenário aí
Brasil, né? A nível Brasil, um cenário também internacional que o mercado deve acompanhar, né? Lígia, a gente já se falou, né, tem quase um mês já, né? E agora com o início da safra aqui no Brasil, né, com o início da moagem de fato pelas usinas, né? Agora em abril os trabalhos se aceleram cada vez mais, né? Queria saber as estimativas de vocês aí da StoneX. O que a gente tem de informação já sobre isso, né? Vocês atualizaram os números nesse início de safra, de fato? Sim, nós atualizamos e agora é bem recente, né? Nós estamos trabalhando com uma moagem de 586 milhões de toneladas, é uma quebra pouco acima de 3%. A gente acha que é um pouco cedo para falar de um número menor, embora a gente esteja com o alerta ligado, né? Sabendo que isso é uma possibilidade a depender do clima e desses próximos meses. O ATR, que na última safra foi muito bom, para essa a gente já entende que vai ser um ATR mais perto da normalidade. Então, o ATR total, a oferta total de matéria-prima, ela deve cair quase 7%. E isso traz, consequentemente, uma redução tanto da produção de açúcar como da produção de etanol. A gente aumentou a nossa estimativa de mix açucareiro, ele está agora em 46,3%, ou seja, mais mix para açúcar do que foi na safra passada, e ainda assim a gente está falando de pouco mais de 2 milhões de toneladas de açúcar a menos, como reflexo dessa oferta menor de ATR. Já o etanol de cana, ele deve ter uma queda ainda maior, né? A gente trabalha aí com 7,5% de queda, só que o etanol de milho ele expande, então ele ajuda a compensar um pouco dessa queda do etanol de cana, mas ainda assim a gente enxerga que essa safra vai ser uma safra de menos oferta de etanol e mais demanda. Eu sei que a demanda ela está começando fraca por conta das medidas restritivas que nós temos da pandemia, né, relacionadas ao controle da pandemia, mas mesmo assim o impacto em consumo ele está sendo menor do que foi um ano atrás, né? O começo da safra passada a gente teve mês de queda de 30% do consumo. A gente acha que vai ser um impacto menor nessa safra, então o consumo da safra como um todo tende a ser maior. Se você tem menos oferta e mais demanda, naturalmente a gente enxerga um cenário de preços positivos para o etanol, ajudados também pela gasolina mais alta. Perfeito. Lígia, vamos falar então especificamente sobre o etanol, né? Você já mencionou aí os números das estimativas de vocês em relação ao etanol, um cenário um pouco de mercado também. Na nossa última conversa, né, a gente tinha falado, né, ó, os preços começaram a cair, isso deve levar um tempo para o consumidor ter o reflexo, de fato isso se confirmou, né? A gente anda pelos postos aí, né? Quem pode transitar e percebe que realmente essas quedas levaram, né, um tempo, algumas semanas realmente para acontecer, mas vieram. Como é que a gente tem o cenário de preços agora das distribuidoras e esse patamar ele deve ter alguma oscilação com o início da safra? Como é que está esse cenário? Certo. De fato, a gente teve já uma queda grande da paridade nas bombas, né? A paridade ela chegou em São Paulo, na média, a mais de 74% e agora ela voltou para casa dos 69%, né? Isso, sem dúvida, estimula, né, o uso do etanol hidratado nas bombas. E no curto prazo, apesar da demanda retraída, a gente está vendo um mercado de etanol, em termos de preço, ainda firmes, né, nas usinas. As pedidas continuam firmes, o que indica que a condição financeira das usinas está melhor. A gente entende que esses preços firmes nesse momento não significam que não tem etanol no mercado. A gente entende que os estoques de passagem do etanol eles foram confortáveis e nesse momento ainda não tem muitas usinas
rodando, né? Muitas estão começando essa semana, estão programadas de começar na próxima. À medida que mais usinas comecem, na nossa visão, vai ser difícil sustentar esse patamar de preço. Pode ser que entre uma correção, que os preços voltem a cair, um pouco mais tarde do que seria o usual, né? Geralmente, abril, a gente já tem uma queda de preço, às vezes até março. Pode ser que essa queda ela venha no final de abril ou até em maio, mas na nossa visão ela vai vir. A grande questão é que a paridade ela já está aberta para o hidratado, né? Esse preço caindo vai abrir mais a paridade. Então a gente começa a safra com um consumo de hidratado, uma participação do hidratado no ciclo Otto alta. Então não tem tanta necessidade assim da paridade cair muito mais e os preços caírem muito mais. Se isso acontecer, né, se os preços tiverem uma queda mais forte nesse período que eu estou falando, isso vai atrair mais demanda para o hidratado e vai resultar em preços ainda mais altos para o final da safra e para a entre safra. Quanto mais os preços caírem nessa entrada de safra, maior a tendência deles subirem lá na frente, né? E tirando esse período de entrada de safra, a gente entende que a safra vai ser de preços bastante elevados para o produtor, né, sustentados pelo preço da gasolina também. Perfeito. Bom, Lígia, a gente também tem na questão do etanol, né, a demanda, né? Se a gente chegou até a comentar sobre isso, né, por conta dos novos isolamentos. Ainda aqui no estado de São Paulo deve seguir por mais alguns dias, mas já há algumas revisões sendo feitas. Mas há uma demanda um pouco menor por conta dos isolamentos, né? Muitas pessoas voltando a ficar em casa, não tendo aquele fluxo. Estava até dando uma olhada aqui no site do estado de São Paulo, do governo do estado. A gente tem um isolamento hoje na casa dos 40%, né? Às vezes chega em 51% nos finais de semana, mas é um isolamento, um isolamento, né, na casa dos 40%. No ano passado, a gente chegou até quase 60% de isolamento, ou seja, é um isolamento um pouco menor do que no ano passado. Como é que vocês veem essa questão da demanda, né? Como é que isso tem sido refletido nos últimos dias no consumo de etanol? A gente entende dessa forma mesmo, né? Embora as medidas restritivas estejam em vigor, o isolamento está menor. E como o isolamento está menor, a queda no consumo ela tende a ser menor do que a gente viu ano passado. Ano passado, em abril, por exemplo, houve uma queda do ciclo Otto, do consumo ciclo Otto, de 30%. E esse ano a gente não espera que se repita, né? Os próprios índices de mobilidade já apontam para isso. De toda maneira, é um consumo, foi fevereiro, março, deve ser abril e maio, níveis de consumo abaixo do que se esperava pouco tempo atrás. Então, esse consumo retraído, junto com a entrada da safra nova, é que podem levar essa pressão pontual aos preços, né, e fazer com que os preços caiam um pouco mais. E assim, a velocidade da retomada do preço, o quanto ele vai cair, vai depender muito dessa retomada de demanda, né, que é algo bastante difícil da gente prever nesse momento. Embora São Paulo hoje tenha anunciado que vai passar de volta para a fase vermelha, a gente sabe que a situação ainda está bastante delicada e a própria fase vermelha ela é bastante restritiva também, né? E a gente vai precisar acompanhar muito as próximas semanas, os indicadores de novos casos, de índice de contaminação, que vão ser determinantes nessa trajetória da demanda daqui para frente, além, claro, da vacinação, né, da previsão de vacinação para os próximos meses. Com certeza, estaremos atentos aí, né, Lígia? Bom, muito obrigado pelas suas informações, então, e seguimos aí, né, acompanhando as informações de vocês da Stonex aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, obrigada, boa tarde a todos.
Boa tarde. Bom, então acompanhamos aí, né, um cenário de mercado do açúcar etanol, tanto lá na Bolsa de Nova York, quanto aqui no Brasil, né, e também dando aí algumas informações em relação à nova safra 2021-22, que já teve a moagem iniciada aqui no Centro-Sul do Brasil. Bom, vou pedir que você se ligue aí nas redes sociais do Notícias Agrícolas. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. Siga o Notícias Agrícolas para que você receba todas as nossas informações em tempo real. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal do YouTube, onde você pode interagir nas nossas transmissões ao vivo, mandar questionamentos, perguntas aqui para a gente, para os nossos entrevistados. E você também pode ali ticar o sininho para que você receba as notificações de cada entrada ao vivo aqui no site com os nossos boletins e que você receba as informações também em tempo real, todas as informações atualizadas. Então, é só seguir o Notícias Agrícolas nas redes sociais e também no YouTube, @Notícias Agrícolas. No YouTube, a gente tá no canal Notícias Agrícolas Oficial. É só seguir a gente por lá, tá certo? Fique por aí, porque daqui a pouco a gente segue aqui com boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja, então continue ligado.